Olá, dando continuidade então à nossa série sobre o Credo Apostólico, hoje falaremos então do segundo artigo. Lembrando que a nossa série de vídeos está sendo postada tanto em nosso canal no YouTube, quanto em nossas redes sociais, como no Instagram e no Facebook. Então, falando sobre o segundo artigo do nosso Credo, que diz assim: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Aqui então, logo de cara, somos apresentados à confissão de que cremos em Jesus. E não apenas o Jesus histórico, o Jesus que viveu há 2000 anos atrás, que nasceu em Nazaré, que causou um rebuliço no Império Romano. Mas somos apresentados a Jesus Cristo, Jesus o Messias, Jesus ungido. Aquele que fora prometido desde Gênesis 3, dizendo que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Aquele ao qual é falado e se tem promessas em toda a história bíblica. Aquele que é o centro da história. É esse Jesus que é dito para que confessamos. Mas também nos é apresentado que esse Jesus, ele é o único Filho de Deus. Como encontramos em João, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus, então, ele é a imagem de Deus. A noção que se tinha associada às seitas heréticas no primeiro século, principalmente ao gnosticismo, era de que Jesus tinha se tornado Cristo, ou também havia uma ideia mais adocionista de que Jesus ele foi divinizado em algum momento do seu ministério terreno. Mas o credo ele rejeita todas essas ideias, assim também como rejeita a suposição de que havia um tempo onde o Filho não existia, ou também de que o Pai e o Filho seriam aspectos iguais da mesma realidade. Não. Cristo é o único Filho de Deus, aquele que foi gerado na eternidade, aquele que é Deus juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Então, de acordo com o testemunho bíblico, como lemos, o Filho sempre existiu com Deus, junto na eternidade, e em amor com Deus, em comunhão com o Espírito Santo. E este Filho, então, que como vimos sempre existiu, que foi revelado desde o Antigo Testamento, ele vem e se encarna como Messias, como aquele que salvaria o seu povo de seus pecados, como nos é dito em Mateus 1:21. Então, quando dizemos e confessamos que Cristo é o único Filho de Deus, nós então destacamos que Jesus ele é eterno como Deus e que ele assumiu a natureza humana para a nossa redenção. Mas também o credo nos diz que Cristo ele é Senhor. Mas aqui nós temos algumas implicações. A primeira implicação é uma implicação individual e pessoal. Como nos é dito lá em Romanos, capítulo 10, no versículo 9, onde encontramos assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, há uma implicação pessoal na nossa vida. Jesus ele é o Senhor de nossas vidas. Ele é aquele que tem total controle e domínio, de forma que nós somos servos de Cristo e Cristo é o nosso Senhor. Como Paulo introduz em suas cartas, dizendo que ele é servo de Deus, ele é servo de Cristo, ele é escravo de Cristo. Nós somos escravos e Cristo é o nosso Senhor. Mas também há uma aplicação coletiva, porque o credo diz que ele é o nosso Senhor. Ou seja, ele é o Senhor de toda a igreja, ele é o Senhor da comunidade dos santos, como veremos mais para frente no credo. Ele é o Senhor da igreja, que é a sua noiva, que é o seu corpo. Mas também nós afirmamos que ele é o Senhor de toda a criação. Como nos é dito em Colossenses 1, ele sendo Deus, ele participa da criação, ele é o meio por qual todas as coisas foram criadas, ele é o verbo de Deus. Então, logo, conclui-se que ele é o Senhor também de toda a criação. E após isso, nos é dito que ele, esse Deus que como vimos, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor tanto da nossa vida, da igreja, da criação, ele também se faz homem. Porque nos é dito que ele foi concebido pelo poder, por obra do Espírito Santo. Então nós vemos que o nascimento, a história de Jesus se inicia num milagre, de forma que há uma representatividade aí, porque ele também nasceu da Virgem Maria.
Quando a Bíblia nos traz esses fatos, ela nos revela então que Cristo, ele se constitui como o segundo Adão, como Paulo vai dizer lá em Romanos 5. Porque da mesma forma como Adão foi concebido sem pecado, Cristo também foi concebido sem pecado. Da mesma forma como Adão era o cabeça da raça humana, Cristo agora se constitui como cabeça da raça humana. E Cristo então inaugura uma nova linhagem, uma linhagem sem pecado, diferente de como foi Adão. Então, quando afirmamos que Cristo, ele é Deus e ele é homem, nós também confirmamos e o credo adota aquilo que foi confessado mais pra frente nos credos da igreja, de que Cristo ele é 100% Deus, ele é 100% homem. Não há uma metade Deus, uma centelha divina. Cristo é plenamente Deus, ele é plenamente homem, de forma que ele é o único quem poderia nos trazer a redenção. Ele é o único quem poderia nos salvar dos nossos pecados. Então, de forma bem coesa, nós podemos resumir o que vemos aqui hoje, de que Cristo, ele é o Cristo, o Messias prometido, e assim ele é o centro de toda a narrativa bíblica, que ele é o Filho de Deus e, portanto, ele é Deus juntamente com o Pai e com o Espírito, e de que ele é o Senhor das nossas vidas, da igreja, de toda a criação, e de que ele é homem como nós, porque ele veio e se encarnou de forma maravilhosa e milagrosa para nos trazer a redenção de todos os nossos pecados.